Olá, nono ano! Estamos aqui para uma videoaula muito legal. Para vocês que estão em casa aí, vamos estudar, certo? Vamos dar continuidade à nossa aula de gramática. Falamos sobre oração, frase, período e hoje nós vamos ver um pouco sobre o período composto por coordenação e subordinação, certo? Eu deixei para vocês um material na plataforma sobre o período composto por coordenação. Espero que vocês tenham ido lá visualizar e uma atividadezinha também, ok? Então vamos lá para a gente entender um pouco, para que possamos ampliar o nosso conhecimento agora. Vamos ver. O período composto, ele pode ser por coordenação e por subordinação, certo? Vamos ver como ocorre o período composto por coordenação. Quando eu tenho uma oração coordenada? Quando eu tenho duas ou mais orações coordenadas que apresentam um sentido completo, certo? Essas orações, elas podem ser em duas classificações. Eu chamo de assindética e eu chamo de sindética, certo? Esse A aqui é negação, tá? É um prefixo que eu digo não, ou seja, sem. A assindética é quando a oração, ela não contém, aliás, o conectivo, que é a conjunção, que eu sei que vocês sabem todas as conjunções coordenadas e subordinadas, né? No ano, vamos lá. A sindética, sem conectivo nela, certo? E a oração sindética, eu tenho um conectivo sim, tá? A conjunção, no caso. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, vamos analisar. Olha só, eu tenho: o menino viajou e levou seus brinquedos. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar as orações. A primeira é: o menino viajou. A segunda oração é: levou seus brinquedos. Atenção, aqui eu tenho um conectivo, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho a segunda oração, certo? O ezinho aqui é um conectivo, ou seja, aqui eu tenho a conjunção que, fez a ligação das duas orações aqui. Vamos ver. A oração assindética é sem conectivo. Então, se essa daqui não tem conectivo, eu digo que ela é o quê? Uma oração coordenada assindética. Coordenada assindética. Vou resumir aqui, tá? Vamos ver. Oração coordenada assindética, o menino viajou, não tem conectivo. Agora vamos para a segunda parte. E levou seus brinquedos. Olha só, se eu tirar o conectivo, as duas são totalmente independentes. Nenhuma necessita da outra, tá certo? Por isso que eu chamo de coordenação, período composto por coordenação. Então aqui o ezinho é o conectivo que ligou as duas orações até então independentes. E aí com o conectivo juntou tudo. Essa conjunção aqui, se ela apareceu na segunda oração, isso significa que essa oração vai ser uma oração sindética, certo? E vamos analisar, para vocês que estudaram. O ezinho é um conectivo, uma conjunção, e dentre as conjunções, a classificação das conjunções coordenadas, eu tenho a aditiva, que é a ideia de soma. Então, eu tenho uma oração sindética, oração coordenada, sindética, aditiva, por conta do conectivo, correto? Conectivo. Vamos olhar aqui. As outras, aliás, tem várias outras classificações. Eu coloquei lá no arquivo, certo? Na plataforma digital. Então, dê uma olhadinha lá e verifique as outras classificações das orações coordenadas, certo? Agora vamos para o período composto por subordinação. Quando eu falo subordinação, é algo que depende de outra coisa, certo? Identifique só o sentido da palavra. Subordinação, algo que depende de outro.
É exatamente isso, é quando uma oração, ela depende da outra oração para que ela faça sentido, certo? Vamos só exemplificar aqui com esse parecido os exemplos. Ó, quando o menino viaja, se eu colocasse ela sozinha, ela ia ter sentido? Observe só, quando o menino viaja, vai ficar uma coisa vaga, algo que precisa ser complementado aqui. Então, vem a segunda oração para complementar ela. Ela necessita, sim, que ela tenha uma outra oração para que tenha sentido completo nela. Então, tem assim, quando o menino viaja, leva seus brinquedos preferidos. Certo? Vamos ver aqui, olha, se aqui eu tenho um conectivo que liga, aqui o conectivo, ele que vai fazer a oração ficar dependendo da outra. Quando é o nosso conectivo? Quando é o nosso conectivo, certo? Aqui eu tenho uma oração e ali eu tenho outra oração. Ao contrário dessa, a oração, ela vai ser chamada de oração principal, que é essa aqui. Oração principal. Principal. Vamos ver. Oração principal. Leva seus brinquedos preferidos quando o menino viaja. Oração principal. E essa daqui, como eu vou fazer para identificar? Eu sei que ela é uma oração subordinada. Ela depende da outra, certo? Oração subordinada. Ao contrário dessas orações sem conectivos, eu chamo de assindética. Já no período composto por subordinação, a oração aqui que não tem conectivo e que precisa da outra por conta do conectivo, eu vou chamar de oração principal. Então vamos agora para a nossa questão comentada, para praticar mais um pouquinho. Vamos lá, nossa questão comentada 1, porque como são dois períodos, certo? Período composto por coordenação e subordinação, nós vamos fazer duas questões hoje, tá? Para a gente entender cada um desses períodos. A questão comentada 1 vai estar na página 10 do livro de atividades. O livro de atividades é o menor, certo? O menos volumoso, no caso. Então, vamos lá. Na página 10, nós vamos fazer agora a questão 5. A gente vai, o que a questão pede? Relacione as orações coordenadas sindéticas no sentido que a conjunção expressa. Então, para vocês responderem essa daqui, seria necessário que já tivesse olhado o material sobre conjunções, certo? As conjunções coordenadas. Lembrando, tá na plataforma, vá lá. Moro no campo desde criança, mas ainda não me acostumei. Olha, aqui eu vou iniciar separando as orações, tá? Ele quer só as orações coordenadas sindéticas, aquelas que vão conter o conectivo, a conjunção, certo? E aí, de acordo com o que eu encontrar das conjunções, eu vou classificá-las em conclusão, oposição, explicação, alternância e adição. Olha só, para isso eu preciso identificar primeiramente a conjunção. Vamos ver, moro no campo desde criança, mas ainda não me acostumei. A conjunção presente aqui, na letra A, é mas. Vamos identificar logo todas as conjunções. Vai chover ou vai sair sol? Olha aí. Vamos ver a conjunção da letra B, ou. Viajei pelo mundo e conheci lugares diferentes. A conjunção da letra C, e. Mudarei de cidade, portanto, não estudarei mais nesta escola. Vamos ver, portanto, é a nossa conjunção da letra D. E a letra E, faça este teste, porque é exigido pela empresa empregadora. Após identificar as conjunções, nós já sabemos que, aqui é o período composto por coordenação, aqui também, nessa primeira parte, onde tem a conjunção, eu passo a barra, certo? E da barra em diante é uma oração coordenada sindética.
E antes disso, eu tenho uma oração assindética, porque nela não tem conjunção, não tem conectivo. Vamos ver. Na letra A eu tenho mas dá ideia de oposição. Então eu tenho uma oração coordenada, sindética, e aqui dá ideia de oposição, certo? Que eu chamo de adversativa. Letra A, encontrei aqui a oposição. Vai chover ou vai sair sol? Ou a ideia de alternar, certo? Então, eu tenho aqui uma oração coordenada, sindética, alternativa. A alternância é o que ela indica, letra B. Vamos ver. Viajei pelo mundo e conheci lugares diferentes. O I dá ideia de adição. Eu estou adicionando uma a outra, uma oração a outra. Então, a letra C, eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva. E da ideia de adição, eu tenho aqui a letra C. Mudarei de cidade, portanto, não estudarei mais nesta escola. Olha aí, o portanto. Portanto, neste caso aqui, ele vai dar ideia de conclusão. Ele dá ideia de conclusão. Portanto, concluindo, por que não mudarei de cidade? Então, aqui eu tenho a letra D, na ideia de conclusão. É uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Então, letra E, faça esse teste porque é explicação, a última que sobrou. Letra E, porque. Então, eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa, certo? Vamos agora para a questão 2. Vamos lá para a questão comentada 2. Nessa questão comentada, também é do livro de atividades, tá? Só que agora a página 13. Essa questão aqui a gente vai falar sobre o período composto por subordinação. Vamos identificar ele, certo? E também através da conjunção. Nos períodos, questão 11, nos períodos compostos a seguir, separe por meio de uma barra a oração principal da subordinada e sublinhe a oração subordinada. Fácil, 2 comandos básicos, barra para separar a oração principal da subordinada e sublinhar a oração subordinada. Dica, a mesma forma que nós encontramos as orações coordenadas sindéticas, nós vamos encontrar a oração subordinada através da conjunção. Esse material sobre conjunções subordinadas, eu irei colocar na plataforma, certo? E se vocês sentirem curiosidade, já deram uma pesquisada para saber, porque vocês precisam ter o conhecimento das conjunções subordinadas e coordenadas, principalmente a das conjunções subordinadas, porque é a que nós vamos ver com mais intensidade esse primeiro semestre, certo? Então, tem que prestar bem atenção. Vamos ver. Letra A. Especialistas dizem que a deficiência da vitamina D é causada pelo excesso de proteção contra os raios solares. Vamos iniciar procurando o que? A conjunção. A conjunção aqui subordinada, eu tenho o seguinte, ó, que. Então, se eu encontrei a conjunção, eu faço essa barra aqui. Essa primeira parte, ela é a oração principal. E o que ele pede? Só para a gente separar primeiro. Depois, sublinhe a oração subordinada. É do que até solares, porque inicia pela conjunção, tá? Então, você vai fazer o que? Ó, sublinhar completamente, porque aqui nós achamos a nossa oração subordinada. E essa daqui eu chamo de oração principal, certo? E essa aqui, a oração subordinada. As dietas vegetarianas são compatíveis com a prática esportiva, vírgula, desde que sejam bem planejadas. Olha só,
uma coisa bem comum também nas orações, que dá pra gente perceber entre as orações subordinadas, é que algumas já vão vir com vírgula, tá? Então, ó, até aqui eu tenho uma oração principal. Porque, olha só, depois da vírgula ele já inicia com conjunção, que é essa conjunção subordinada aqui, certo? Então, se eu encontrei a conjunção e olha só a vírgula, que nós vamos entender qual a classificação dela depois, tá? Então, ó, desde que sejam bem planejadas, oração subordinada, que é para sublinhar. E essa daqui de cima, ó, essa parte aqui primeira todinha, eu chamo de oração principal. Letra C. Enquanto a mãe e o irmão trabalham, Leonardo conhece pessoas de conduta perigosa. Olha só, aqui vocês têm que ter um cuidado especial, porque nem sempre a oração subordinada ela vai estar no final, tá? Ela pode vir no começo. Como eu identifico? Novamente, pela conjunção. Então, tenham muita atenção na hora da conjunção. Enquanto é a nossa conjunção, olha só, ela tá aqui. Isso significa que isso tudo, até a vírgula, olha a vírgula mostrando aqui de novo. Aqui eu tenho a oração subordinada. E essa outra parte eu tenho a oração principal. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Façam as atividades referentes a conjunções da página 12 até... Aliás, as atividades é da página 10 à página 13, tá? Para praticar em casa. Ó, do livro de atividades, da página 10 a 13 páginas. Não esqueçam. Bons estudos!